atenta para você. Louvado seja o nome do nosso Deus. E já em seguida, nós vamos voltar para ouvir a mensagem da palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Nós vamos precisar terminar o culto um pouco mais cedo, porque alguns irmãos vão sair para serviço ainda hoje. Vai estar saindo às 9 horas. Eu disse para ele que ele ia sair depois da ceia. Nós íamos fazer o turno para ele já sair depois de cear, tá certo? Então nós vamos ouvir, irmão, louvando o nome de Jesus. Nós vamos ofertar. Em seguida, já o irmão Rubens vai trazer aí uma porção da palavra de Deus. Aí voltamos para ministrar a ceia do Senhor nosso Deus. Aleluia! Salve irmãos para paz, amém? O olhar de Jesus está sobre a tua vida essa noite. Levanta para nós o teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória dada a ti, Pai, porque só tu é merecedor. Aleluia!
o olhar do Senhor Jesus está olhando para você e sonda o seu coração. Amém, Deus? Deixa eu convidar a igreja a estar mais uma vez em pé. Eu vou pedir para a missionária irmã Alcinéia estar fazendo uma oração. Glória a Jesus. Pedindo para que Deus venha estar usando a instrumentalidade de Arco Rubens. Ele que vai nos trazer uma porção da palavra de Deus. Já sobe aqui, meu querido. Ele que vai estar nos trazendo uma porção da palavra do nosso Deus neste momento. Prepare sua audição, porque com certeza Deus tem uma palavra para você. Amém. Salvador, com a paz do Senhor, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Senhor, eis aí o teu filho, Jesus. Pai, escolhi que o Senhor trouxe aqui esta noite. Usa-nos de forma maravilhosa, Pai, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Pois o Senhor tem primazia aqui neste lugar, Senhor. Fala o nosso coração, Deus. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para o teu povo, para mim nesta noite, para o teu povo, Senhor. Pode falar, Jesus, porque o teu servo está ouvindo. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o irmão Rubens estar ministrando a palavra. Em seguida voltamos para ministrar a ceia do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Quantos estão alegres? Amém. Amém. Deus também se faz muito alegre nesse momento. Ando lá dos céus, ele planejou esta reunião. E além mais disso, planejou a minha vinda aqui neste lugar. Eu não planejei a mensagem, mas ele sim. Ele estava sentado ali no cantinho, tocando violão. Aleluia! Deus me disse o que falar. Para confirmar, o livro que foi contado pela irmã Neia, foi falar sobre o assunto. Então Deus nos quer entender. Fale sobre isso, porque ninguém precisa ouvir sobre esse assunto. Vamos rapidamente abrir as nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 14 e no versículo 29. São Marcos, capítulo 14, Graças a Deus. 29. Amém? Acompanhe comigo a leitura. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Preste atenção. E disse-lhe Pedro estava dizendo para Jesus: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Abra sua Bíblia novamente. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. E versículo 33. Para a nossa mensagem. Amém. Lucas 22 e 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues. Vou repetir para você. Mas ele lhe disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Poderia sentar em nome. Glória a Jesus. A noite hoje é noite de Santa Ceia, noite de celebração. E o texto base da Santa Ceia fala, primeiramente, primordialmente, sobre a consciência que cada membro tem de poder tomar a ceia dignamente, se antes ele fizer um autoexame, olhar para si
e verificar dentro do seu coração, que é um dos tipos de exame mais difíceis de ser feito do homem, é ele chegar à consciência, ou seja, dentro de si, ele reconhecer, ele assumir para si mesmo que existe algo de errado dele para consigo mesmo, Meu Deus. dele para com o seu irmão, dele para com Deus, ou dele para com a igreja. E este reconhecimento se expressar através de confissão, através da pessoa abrir a boca e dizer, eu fiz. É algo muito difícil de acontecer, mas é um dos mandamentos em cima da celebração da Santa Ceia. Então, eu não posso olhar para você e dizer que você tem raiva do seu irmão e precisa pedir perdão. Eu não posso ser o seu avaliador. Embora muitas vezes conheçamos a situação de cada pessoa, mas eu não posso chegar para você e dizer, você tem que pedir perdão. Eu tenho que chegar para mim mesmo e me perguntar se eu tenho que pedir perdão ou não. E pedir perdão, diga-se de passagem, é uma tarefa difícil, complicada. Muitos pensam que é humilhação, que é ser rebaixado. Ah, eu não vou, de forma nenhuma, conversar com aquele irmão. De jeito nenhum. Eu sou superior a ele. Não posso fazer um negócio desse. Chegar ali e me humilhar para ele, me perdoe, não vou fazer um negócio desse. Mas é uma base. Diz a própria palavra de Deus que aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcançará a misericórdia. Então é base para que a pessoa cresça, é reconhecer onde é. E o mais interessante é que a Bíblia trata o ofendido como quem, sendo a pessoa que tem que ir até o ofensor e pedir perdão. Mais difícil ainda. Se fosse para o ofensor pedir perdão, já seria uma tarefa difícil. Quanto mais o ofendido, o ferido, chegar para o ofensor e dizer, me perdoe. Mais difícil ainda. Então, diante dessa situação, dessa base, eu quero colocar duas palavras para que você grave na sua mente. A primeira é consciência. E a segunda é consequência. O que quer dizer isso? Consciência e consequência. Quando Pedro foi avisado por Jesus, ainda no versículo 30, Jesus predisse, Jesus anunciou, falou para Pedro, explicou para ele que aquilo não era algo que ele poderia evitar, mas ia acontecer para que ele entendesse que o jeitão arrogante, o jeitão para frente de Pedro, não ia prevalecer, porque uma profecia falada há muito tempo ia acontecer com ele. E Jesus disse que naquela noite em que ele seria preso, depois de passar 3 anos e meio fazendo inúmeros milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos e fazendo inúmeros milagres no país de Israel, ele seria preso e então todos os seus discípulos seriam escandalizados nele. Mas Pedro, dotado de uma coragem e talvez falta de consciência, disse para Jesus, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Quando se fala eu, colocamos o nosso egoísmo, ou a forma de se pensar em si mesmo, como sendo superior à palavra de Deus. Quando nós expomos uma situação dessa, nós queremos dizer para Deus em certas situações que Ele não tem razão de falar o que está falando de nós. Nós somos melhores do que Deus. Nunca isso pode acontecer. E Pedro então disse, Senhor, nunca, porém, eu. Faltou a Pedro consciência do que era a palavra de Jesus. Uma palavra que não muda, que não altera. E Jesus então falou para Pedro, em verdade te digo que, olha só, a certeza dos fatos. Em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Deus foi preciso. Jesus foi preciso, foi exato. Ele não teve enrolação.
Ele não está de pé dizendo, talvez pode acontecer que você me negue. Ele não falou isso, eu digo, hoje, esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Cadê a consciência de Pedro? De que ele também era falho, era humano e não era superior ao seu Senhor, para entender que quando Jesus fala, é preciso parar e dizer, cuidado, foi Jesus que falou. Embora Jesus tenha certos artifícios que as pessoas não entendem, ele usa muitas vezes quem você não acredita que é vaso para falar com você. Ele vai usar aquela pessoa que parece que você está descrédito e dizer, não vou ouvir ele não. Deus usa aquele pequenininho, usa uma criança, usa aquele que você acha que ele não usa e diz para você que é necessário mudar a sua atitude. E como estou falando de Santa Ceia, falo também de perdão. Como posso tomar o pão, que é símbolo do corpo e do sangue de Cristo, sem antes olhar para meu irmão e dizer, tu me perdoa? Perdoa, meu irmão. Cuidado, que Deus te pega. Cuidado, que Deus te pega. Não é este perdão de fachada que Deus quer. Deus quer que você tenha consciência que você precisa perdoar de coração. Você precisa pegar esta mágoa que já está armazenada no seu coração há tempos, tira para fora, assume, humilha-te, porque Deus quer te exaltar, mas para isso tem a consciência de que isso precisa acontecer. Talvez você não fez pelo Pedro, você talvez tenha consciência, mas esquece da consequência. O que foi que aconteceu com Pedro? Num dos fatos que ele negou a Jesus, uma criada passou, isso aqui estava no meio dele. Eu não foi eu que estava com esse negócio, não, que é isso, foi diferente. Num dos momentos em que ele disse que não negou a Jesus, Jesus estava aqui dentro da sala e olhou para ele. Meu Deus! Eu nunca fui do discípulo desse homem. Jesus bate o olho em Pedro e ele. Ai! Na cara do chefe. É a mesma coisa que dizer para o seu patrão. Seu patrão é bom? Aquilo não presta. Seu patrão chega e pega a palavra. E agora, o que você vai fazer? Cadê a consequência do que Pedro fez? Reclamar? Como acontece com toda a situação de ofensa e perdão? Depois que os dois se encontram novamente, ficam assim meio lá, meio cá, não conseguem ter a mesma afeição que tinha antes da ofensa. Não consegue ter a mesma afeição, não consegue ter a mesma saudação. Não consegue ter apenas uma saudação obrigatória. A pessoa crente tem que saudar uma parte do outro, uma parte do outro. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Não é assim que Deus quer que você faça. Para que você tome este pão e este cálice, tu precisas ter consciência das consequências que a tua ofensa tem. Meu Deus, meu Pai. Então Pedro, depois que negou a Jesus, mais na frente Jesus ressuscita, aparece alguns discípulos, e chega um momento que Pedro está na praia, e chega Jesus, e ele olhou e conheceu que era Jesus. E ficou na beira todo desconfiado. Eu neguei 3 vezes. E aí quando Pedro desce do barco, tem ali um peixe frito, uma boa coisa para ele comer. No meio da conversa Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Bem desconfiado. Senhor, tu sabes que eu te amo. Daqui a pouco Jesus, Pedro, amas-me? E ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. E passa a terceira vez, e Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele esmoreceu. Senhor, já não respondeu mais que amava. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Olha a consequência aí. Negou a Jesus 3 vezes. Agora vem Jesus de lá para cá, o ofendido. Vem para comprovar. Jesus tem que dar um exemplo para você. Jesus, o ofendido,
por Pedro. Pedro foi que disse para Jesus que não, ele não era discípulo. Jesus, o ofendido, chega para Pedro, pergunta a Pedro, o ofensor, se ele amava. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vou te pedir agora, Pedro, uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Então, meu irmão, é necessário que você tenha consciência de que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E da forma que Deus falou, vai ter cumprimento. Em nenhum momento Deus te mandou julgar vaso bom ou vaso ruim. Ele mandou você julgar a profecia, o que está sendo falado para você. E muitas vezes Deus está falando também com você, que precisa se consertar com seu irmão, mas é muito difícil, eu não vou fazer isso não. Meu Deus! Não dá não. Não dá não. Pedir perdão, esse negócio não dá certo não. Esse negócio foi feito para crente. Mas crente que tem consciência. Eu vou lhe contar um exemplo. Essa para mim foi a situação mais pesada que eu tive que pedir perdão a uma pessoa. Eu nunca passei por algo tão difícil na minha vida. Eu estava ainda morando na casa da minha mãe. E como eram 2 filhos, eu e minha irmã, morava minha mãe, e ficava aquela briga: apaga a luz da sala, está gastando energia. Aí não vou apagar, não vou deixar acesa, não é você que paga. Então começou aquele bate-boca. Não, apaga. Aí ela foi e apagou. Aí eu fui lá para o fundo, na área, estava mexendo com a bicicleta. Passou a notícia no jornal, me chamou a atenção, eu saí, vim cá e parei em frente ao jornal e esqueci a luz acesa. E aí ela falou assim: eu não posso deixar a luz acesa, mas você pode. E aí agora eu quis ter razão. Não, eu posso ter razão. Aí começou a briga. Porque não é pelo simples fato que eu pagava energia que eu podia ter razão. Aí começou a discussão. Você não presta, eu não presto, e começou aquela coisa toda, meu Deus, tal. Aquela discussão, aquela coisa que fugiu ao padrão de crente. Eu peguei e saí. Falei: tudo bem, fica aí com a sua cabeça toda que eu vou embora. Quando eu saí da porta aqui, fechei e fui para a outra casa, o Espírito Santo falou assim: pare, volte e peça perdão agora para ela, porque senão eu vou tirar as bênçãos que eu tenho para você. E agora eu parei, minha esposa lembra desse fato, eu olhei, agora o negócio explicou. Pedir que seja perdoado, irmão. O perdão não é simplesmente o esquecimento. Vamos olhar pela lógica, não é só o esquecimento. Diz a palavra de Deus, e a palavra perdão significa esquecer. Mas a palavra perdão não significa só esquecimento. Porque Deus perdoou Israel dos seus pecados. Mas em Salmos ele sempre lembra: Israel é o povo da mim. Então o que está havendo na verdade? É perdão ou é retirada da mágoa? Nós temos 2 setores no nosso corpo. Um, que é o nosso coração, que é a sede dos nossos sentimentos. É aqui no seu coração que ficam armazenados, que mora o Espírito Santo, que toca na sua área sentimental e faz com que você entenda, que você sinta o toque dele. Então, faça com que você tome certas atitudes. Uma delas é o perdão. E a sua consciência é o Espírito de Deus, que sempre está lhe dizendo que alguma coisa está errada. Mas a consciência trabalha de forma que as coisas que eu aprendo são injetadas na minha consciência, são colocadas informações na minha consciência que me faz entender o que é certo e o que é errado. Como, por exemplo, a pessoa não é crente, e quando ele aceita Jesus, a partir daquele momento, ele não tem consciência, por exemplo, que o adultério é pecado. Mas a partir do passo que ele passa a ter informação de que o adultério é pecado, passa a ser gerido na sua consciência aquela informação de que o adultério é pecado, de que o cigarro desagrada a Deus, de que a bebida também. E aí ele passa a ter uma nova consciência. E essa consciência que nos acusa do certo e do errado, à medida que você coloca essas informações dentro dela. Então, esta consciência foi que Deus usou para dizer: volte e peça perdão à sua irmã. E agora? Se alguém aqui teve condição de conhecer, a mulher é uma bênção. Como diz assim, um brinquedo, aquela pessoa que faz confusão com tudo. Aí eu voltei
voltei para pedir perdão à pessoa brava naquele momento. Falei, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Eu fui lá e chamei minha mãe. Mãe, chega aqui porque o negócio agora estreitou. A senhora vai ter que me ajudar. E aí, entrei pro quarto dela e fiquei encostado na penteadeira. E minha irmã passou para lá e para cá. Falei, agora eu vou ter que usar o argumento. O que eu vou dizer para essa mulher que ela precisa me perdoar? Ó, você precisa me perdoar. Precisa me perdoar? Você me ofende? Você me pisa? Você diz que eu não presto? Você diz que Deus não me usa? E agora você vem simplesmente me pedir perdão? É só assim, meu irmão? Você diz que é Deus que não me usa para entregar as profecias? Você diz que quando eu canto não é Deus que está me usando? E agora você vem com sua cara de vida e vem querer me pedir perdão? Não é assim que o ofendido fala? Como é que pode um negócio desse? É só perdão, só chegar assim, perdoar e esquecer? Não é assim não, meu irmão. O ofendido está com a ferida. É a mesma coisa alguém estar com a ferida e você ficar cutucando no dedo. Vai doer. E se doer, vai reclamar. E agora? O que você faz? E naquela situação difícil, Deus me deu um argumento. E eu cheguei para ele e falei, olha, você tinha razão naquilo que você falou. Não adianta você querer se consertar com o seu irmão, mostrando para ele que é você que está certo. Nunca você vai conseguir, embora você esteja certo. Mas diga que ele está com a razão. E Deus vai cumprir aquilo que tem na sua vida. Que é a comunhão. Ele precisa dos dois juntos para fazer a obra. Um certo e um só. Tem que ser os dois. Mas a ofensa, a mágoa que está entre os dois, impede de que Deus faça a obra. Então não adianta você chegar para o seu irmão, embora você tenha razão, e dizer que você tem razão. Dê a razão para ele, perca a sua razão, para que Deus trabalhe na tua vida. E eu fui e disse para ela, olha, você tem razão naquilo que você falou. Porque em um certo momento, pelo simples fato de que eu pago a energia da casa da minha mãe, eu quis fazer com que você não me exigisse que eu apagasse a luz. E você está certo. Acho que o dever de apagar é sua e é minha. A consciência de economia tanto é sua quanto é minha. Se você disser que não me perdoa, eu vou estar plenamente satisfeito. Porque quem te ofendeu foi eu. Não foi você que me ofendeu. Eu que te ofendi. Mas, se você quiser me perdoar, porque eu estava ali, saí para casa e Deus falou, volta e pede perdão para ela. E eu não posso ser desobediente ao Espírito Santo. E vim aqui te dizer, eu quero te pedir perdão. Se você disser que não me perdoa, você está repleta de razão. Afinal de contas, eu te magoei de uma forma que não deveria ter te matado. Te ofendi, te pisei. Mas, se você quiser me perdoar, eu vou te agradecer. Se você me der esta chance, mais uma oportunidade, eu sei que Deus trabalha nisso aí. E eu percebi que diz a própria palavra de Deus, que o coração alegre é formoseiro o rosto. Eu percebi que no momento em que o rosto estava amarrado com a raiva, abriu-se um sorriso espontâneo. Eu falei, olha, Jesus é brincadeira, Jesus fez a obra. Jesus fez a obra. Ela me perdoou. Aí eu falei, eu vou tirar uma prova. Quem está com raiva não abraça, ou abraça. Quem está com raiva abraça o outro. Está difícil isso acontecer. Se o pastor aqui chega assim, cada um irmão, você está encontrando o seu irmão, abraça o seu irmão. Tem gente que vai correr aqui por fora. Quando o irmão vem para cá, ele corre para lá. Corra para cima dele e peça perdão a ele hoje.